Nós começamos a falar sobre o livro de Êxodo e eu tenho certeza que nesse devocional Deus estará impactando a sua vida de forma profunda. Se você ainda não acompanhou os vídeos anteriores, vai lá e acompanhe para que então você seja muito beneficiado. Antes de entrar no capítulo de hoje, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Êxodo, eu quero só falar sobre 2 pontos do capítulo 4, que ontem não deu tempo de falarmos. Primeiro, no versículo 22 e 23, Deus ele fala sobre o toque no primogênito, dizendo: toque no meu primogênito, em outras palavras, e eu tocarei no seu. Todos aqueles que são de Deus, todos aqueles que são escolhidos de Deus, são primogênitos de Deus. E aquele que toca naquele que é de Deus, também colhe as consequências, que foi o que aconteceu. Nós vamos ver na última praga das 10 pragas que foram enviadas sobre o Egito. E no versículo 24 ao 26, fala sobre o momento em que Deus diz que, a palavra de Deus afirma que Deus quis matar Moisés. E muitas pessoas elas não têm um entendimento sobre essa passagem. Provavelmente Zípora era contra a circuncisão. E por isso que aconteceu de Moisés, de certa forma, desobedecer a Deus, que era uma determinação que todo homem, todo macho, fosse circuncidado como a marca de uma aliança. Essa passagem, existem algumas interpretações, que Moisés desobedeceu uma ordem de Deus de ter a circuncisão, que era um ato de obediência e consagração a um concerto divino. Ou que Zípora, ela era contra, por isso que ela tomou aquela atitude, jogou o prepúcio aos pés de Moisés, dizendo que ele era um homem, um marido sanguinário, quer dizer, mostrando que havia repúdio da parte dela com respeito àquela atitude. Por isso que a fé é algo individual, e ela é dada por Deus, é um dom de Deus, é revelada por Deus, tá certo? Bom, vamos entrar aqui no capítulo 5. Se por acaso você ainda não nos segue no nosso canal no YouTube, então vai lá, se inscreva e ative o sininho, André Cageu Oficial, e compartilhe, porque tem muito conteúdo especial para beneficiar a vida de todos, tá certo? No livro de Êxodo, no capítulo 5, nós vemos do versículo 1 ao versículo 4 que Moisés, Arão, entraram na presença de Faraó. E Faraó, com toda a autoridade que tinha no Egito, por que não fez mal a Moisés? Provavelmente ele cresceu com Moisés. Havia um certo vínculo com Moisés. Por isso, de certa forma, um respeito em não tocar em Moisés. E ele desconsiderou o pedido que lhe foi feito, pois para ele, para Faraó, o Deus dos hebreus era um Deus de escravos. Por isso que a nossa vida tem que revelar Deus. Porque se eu falo que Deus é Deus na minha vida, mas eu não revelo esse Deus através da minha vida, como que as pessoas irão crer e vão desejar este Deus que eu digo crer e que eu digo seguir? A minha vida tem que expressar este Deus. No versículo 6 ao versículo 14, nós vemos que Faraó, ele contra-atacou, dizendo que as pessoas, os escravos, iriam ter que dar a mesma quantidade de tijolo, mas com menos palha, ou praticamente nada de palha. O que nós aprendemos nisso? É normal o contra-ataque do mal quando nós nos posicionamos. Quando você se posiciona, assumindo a sua fé, obedecendo a Deus, o mal contra-ataca. Isso é normal. Você não tem que ficar admirado, assustado. Você tem que entender
que é uma batalha espiritual. Mas se você permanecer, Deus será contigo. Do versículo 15 ao versículo 23, nós vemos algo muito, mas muito importante e interessante, que eu vou ler o versículo inicial. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos? E nos dizem: fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. O que nós vemos nesses versículos do 15 até o 23? O objetivo do mal, usando o Faraó naquele momento para colocar mais peso sobre os escravos, era para que aquele povo ficasse contra uma ordem de Deus, ficasse contra o próprio Deus, como se Deus fosse o culpado daquilo ter acontecido. Em outras palavras, por que mexeu com quem estava quieto? O mal faz de tudo para a gente se voltar contra Deus, se levantar contra Deus. Temos que vigiar com respeito a isso. No capítulo 6, no versículo 1, diz assim, preste atenção, Êxodo 6:1. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Você observa neste capítulo Deus falando tanto da mão poderosa como do braço estendido. A mão poderosa e o braço estendido, ele está se referindo a não por mão limitada, quer dizer, não vai ser pela sua mão, não vai ser pelo seu potencial, vai ser pela minha intervenção. Quando nós vivemos debaixo da obediência a Deus, nós vemos a mão dele, porque o nosso braço é limitado, a nossa mão é curta. Nós não temos como alcançar o sobrenatural pelas nossas próprias condições. O versículo 6 do capítulo 6 diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Então, você observa o braço estendido aqui, o significado que haveria a participação de Deus tanto no julgamento do Egito quanto no livramento dos israelitas. Deus, quando ele tem o braço estendido sobre nós, então ele julga os que estão contra nós e nos livra pelo seu braço estendido. No versículo 8, você vê Deus ele falando que ele levaria a terra porque ele jurou. A palavra jurar, neste significado, o original dela é com a mão levantada. Com a mão levantada. Significava que ele cumpriria o que disse. Você observa que quando se vai a um tribunal, se levanta a mão fazendo um juramento. Esse é um ato que foi de uma cultura daquela época. Deus estava dizendo: eu levantei a minha mão e declaro, vou cumprir o que prometi. No versículo 9, depois de Moisés e Arão terem falado ao povo, o povo não creu. A Bíblia diz que, no versículo 9, que eles não atenderam por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Ânsia de espírito se referindo à mente abalada. Espírito aqui é a mente do ser humano. Toda vez que a Bíblia fala sobre espírito referindo-se ao homem, é a mente humana. Espírito, mente abalada. E dura servidão, sem expectativa alguma.
No versículo 14 ao 27, nós vemos uma coisa interessante. Vem uma sequência na história e entra numa genealogia. Qual é a razão disso? De ter interrompido um diálogo entre Deus e Moisés e Arão e Faraó. Por qual razão? Para mostrar que a escolha de Moisés e Arão não foi por nobreza e nem capacidade, mas pela graça de Deus. Deus nos escolhe não porque somos capazes. Deus nos escolhe pela sua graça. Deus nos escolhe pela sua misericórdia. É por isso que somos escolhidos. Não por nobreza, não por capacidade própria. Foi isso que ele quis dizer ali naquela genealogia, mostrando claramente de onde veio a Moisés e Arão. E um detalhe importante no versículo 20 que fala que Arão se casou, teve um relacionamento com uma pessoa da sua família. Ali propriamente diz uma tia. Antes de dar a lei a Moisés, era permitido o casamento entre familiares. Você vai ver mais à frente, quando a lei veio dada por Deus, que isso foi definitivamente proibido. Você vai acompanhar mais adiante. Do versículo 28 ao versículo 30, nós vemos que Moisés, ele coloca alguns empecilhos e dificuldades. A palavra de Deus diz que no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Tudo que nós temos que fazer é obedecer o que Deus fala. Não colocar empecilhos ao que Ele determina. Porque é Ele que nos capacitará e estará adiante de nós. Você crê? No capítulo 7, no versículo 1, você vê uma coisa interessante, dizendo: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Como assim, Moisés como Deus? Entenda, ele estava dizendo: você terá a minha autoridade. É como, por exemplo, um embaixador. O embaixador de um determinado país em outro país, ele tem a autoridade do presidente daquele país em território que é estrangeiro. Então, ele estava dizendo: você tem a minha autoridade para fazer este mandado. Do versículo 3 ao versículo 5, Deus ele fala que haveria resistência, que ele teria o coração duro, que ele resistiria. Deus sabia que haveria tudo isso. Mas com os sinais, os prodígios e as maravilhas, essa resistência seria quebrada. Por isso que Deus opera sinais, prodígios e maravilhas na nossa vida e através dela, para quebrar a resistência daqueles que estão ao nosso redor, para que eles se curvem perante Ele. É isso que Deus quer e fará na sua vida também. Do versículo 11 e 12, daí por diante começa a manifestação das pragas no Egito. Observe que quando aquele bordão tornou-se em serpente, os magos do Egito fizeram também o mesmo. Entenda, rituais satânicos, encantamentos, hipnoses, os magos do Egito faziam alguns sinais. Você pode inclusive observar isso em Apocalipse, capítulo 16, 14, que os demônios fazem sinais. Apocalipse 16, 14. Mas é interessante, o bordão de Arão devorou o bordão deles, porque o poder e a autoridade de Deus é suprema. E no versículo 14 ao 25, o ataque divino começa, atingindo o rio Nilo, que era considerado pelos egípcios sagrado. Os magos conseguiram fazer a água tornar-se em sangue, mas não conseguiram tornar o sangue em água, porque Deus, ele é insubstituível e ninguém é capaz de imitá-lo. Amanhã estaremos de volta, seguindo com este devocional. Você é especial para Deus. Envie este vídeo aos seus conhecidos.